Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, Good TV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate, dos deixando os vossos comentários relativamente aos assuntos que nós iremos debater. De hoje nós temos convidados especiais, temos o pastor Flávio, que vai nos ajudar a debater em torno dos temas pertinentes. Também temos o apóstolo Edson Massinga. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o pastor Flávio. Pastor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Saudações, chefe Massango. Saudações, meu colega do painel. E a todos aqueles que estão em casa, nos escutando, nos assistindo. Que Deus abençoe e que o programa seja bom para a glória de Deus. Antes de avançarmos para o nosso tema central, qual é o assunto que nos traz de hoje como ponto prévio? De acordo com o aviso já dado, hoje falaremos de sábado ou então domingo. Hum. Qual é o dia verdadeiro de adoração de acordo com a Bíblia Sagrada? Não é qual é o dia verdadeiro de acordo com a Bíblia Sagrada, neste caso entre sábado e domingo. Fica atento para poder... Obrigado, pastor Flávio. Temos um outro convidado que é o apóstolo Edson Massinga. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Obrigado, Massango. Louvar a Deus pela vida do pastor Flávio e louvar a Deus pela sua vida, Massango, porque deste programa temos aprendido bastante e saudar a todo o povo moçambicano, do Rovuma a Maputo. A luta continua. Homem de Deus, antes de avançarmos para o nosso tema central, será que tem pontos prévios para o dia de hoje? Não poderiam faltar, Massango, depois de quase um mês de sumido das câmaras. Primeiro, o meu primeiro ponto prévio tem a ver com a conferência Impacto que houve no Ministério Evangelho e Ação, liderado pelo pioneiro pastor Luiz Maposse. Agradecer pela oportunidade que nos deu, nós, povo moçambicano, pastores, de termos a oportunidade de nos arrependermos naquela conferência. Foi uma conferência em que Deus falou com pastores, Deus falou com governantes, Deus falou com todos aqueles que se deixaram abertos para ouvir o que Deus tinha para falar acerca desta nação. E só para dizer que depois do programa que tivemos, o profeta veio confirmar aqui na conferência que verdadeiramente o nosso Estado estava mergulhado em alguma coisa não muito boa, que já sabemos. Mas para mim foi certo, porque o secretário de Estado estava lá, foi convidado a aproximarem-se para confessarem os pecados da nação. A igreja, os pastores foram convidados a ajoelharem-se, a arrependerem dos seus maus caminhos. Vimos o que é verdadeiramente uma impactação, não é aquilo que nós assistimos. Número 2, tem circulado por aí, sabemos que o Cavode esteve aqui. Primeiro, quando estive orando, eu não gosto de falar sem ouvir Deus. Primeiro, a mim Deus disse que Cavode não é homem de Deus, Deus não fala com ele, é o primeiro aspecto, e que nunca falou com ele. Então, tudo que eles têm feito não tem nada a ver com Deus. São agendas dele e Deus vai lhe punir se ele continuar a usar o nome dele em vão. Não invocareis ao nome do Senhor em vão. Se ele continuar desta maneira, há de secar o coração. Esta é a palavra de ordem para Moçambique. Deus já está cansado de pastores que se dizem pastores enquanto não são pastores. Quando se deu a conferência, o homem de Deus disse: alguns hão de secar o coração no púlpito. E é o que vai acontecer com muitos. Já estamos na hora de nos arrependermos e pregarmos o Evangelho. Deixem tudo que assistiram, viram aqui. Aquilo não tem nada de Deus.
Profecia dada aqui não é profecia, aquilo é adivinhação e presunção. Ele está a prever como um homem. É óbvio que a Frelimo quer ganhar na beira, quer ganhar na pula. Então joga uma espécie de totobola. Deus pode mudar a oração. Deus quando disse, não tem mais nada. O que eu disse aqui, no programa que eu estive aqui, beira não será tomada, nem Quilimane será tomado. Aí havemos de ver que Deus rege, eu e ele. Beira não vai ser tomada, nem Quilimane vai ser tomado. Esta é a palavra de ordem. Quer acreditar ou não, eu não estou aqui para convencer ninguém, só estou a deixar aquilo que é o sentimento de Deus em prol desta nação. Esta nação é de Deus e o povo moçambicano estará feliz para a glória de Deus. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Obrigado, pastor Flávio. A todos que estão ligados ao nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Temos aqui a mensagem do Manu Pedro, que diz o seguinte: boa tarde, estou ligado diretamente de Plana Caniço, obrigado. Temos aqui uma outra mensagem do João Matzinho, que diz o seguinte: boa tarde, irmão Massango, aos painelistas. Já estou ligado ao programa, ao bom programa Hora de Debate, e hoje vai aquecer. Obrigado, João. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Homens de Deus, passaremos agora para o nosso tema central, que é sábado ou domingo. Qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia Sagrada? Começo com o pastor Flávio. Pastor, o que a Bíblia nos ensina sobre sábado e domingo? Bom, mais uma vez, boa tarde. Na verdade, de acordo com a Bíblia, para não demorar aqui, é que quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8 até 11, nós encontramos ali uma ordem, não é? Lembrem-se do dia de sábado para o santificar, não é? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tanto no 7º dia será o sábado do Senhor teu Deus, não é? Porque o Senhor Deus criou os céus e a terra durante 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Por isso ele santificou e abençoou este dia. E de acordo com a ordem, o homem devia descansar juntamente com a sua casa, o seu animal, não é? Até os visitantes que estiverem nas suas casas. Portanto, relativamente a esse assunto, temos a Bíblia com uma voz alta a apresentar o sábado e com uma voz quase morta apresentando o domingo como dia de adoração. Essa voz morta apresentando o domingo como dia da adoração, o que significa? Fazendo uma comparação entre sábado e domingo. Significa que se a Bíblia fala em voz alta, não é? Num estrondo tal para apresentar o sábado, é que o domingo, relativamente à adoração, não é? Relativamente ao dia escolhido por Deus e perpetuado por Deus, então o domingo é morto. Eu até usei uma expressão muito assim no início, quase morto. Mas deixa-me falar que é realmente uma voz morta. Isto é, não existe na Bíblia uma ideia de Deus de se adorar no domingo, que é o primeiro dia da semana, e nem uma possibilidade de um profeta, ou talvez um apóstolo, não é? Que escreveu a Bíblia, ou que surgiu depois da Bíblia, de colocar o domingo como primeiro dia da semana. Historicamente e teologicamente não temos essa possibilidade. Mas, e homem de Deus, qual é o dia do Senhor? É sábado ou domingo? Qual é o dia do Senhor? A minha explicação é óbvia. É sábado. É sábado. Claro. O dia que nós devemos ir à igreja é sábado. Talvez a linguagem não seria ir à igreja. Adorar a Deus. Não é proibido
ir à igreja em qualquer dia. Portanto, o sábado foi o dia colocado para que o homem pudesse descansar dos seus trabalhos seculares. É um dia próprio, 24 horas completas, em que o homem esquece do seu trabalho secular, esquece das suas labutas e coloca a sua mente simplesmente para Deus. No outro dia, pronto, eu estou nos meus trabalhos seculares. Sim. E descanso num e outro segundo para poder orar a Deus. Muito bom. Mas o sábado foi o dia colocado, não é? Como próprio dia, exatamente para descansar de todos os trabalhos seculares e encontrar-se com Deus. Isso aconteceu desde Éden. Os profetas afirmaram isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e vamos até a nova terra, os novos céus. Meu Deus, antes de passar para o apóstolo, no caso de não guardar sábado e guardar domingo, será que estou a seguir os mandamentos de Deus? Jesus disse, João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, posso não ir para muito longe. Nós somos seguidores de quem? De Jesus. E devemos amar a quem? Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o sábado está dentro dos mandamentos. Obrigado, pastor Flávio. Passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Oh, meu Deus, como é que olha para o sábado? Como é que olha para o domingo? O que a Bíblia nos ensina em torno desses dias? Bom, concordar e não concordar estaria a me contradizer. Quando olhamos para a história de Israel, Israel viveu 400 anos e 30 anos no Egito sem lei. Só conheciam a existência do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e pelos feitos que este homem fez, que este Deus fez aos homens ao longo da sua caminhada. Quando olhamos para a palavra de Deus no livro de Gênesis, no 2:2 diz: havendo Deus acabado o dia sétimo e a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de todas as suas obras que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, para que nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora, nós precisamos dividir isto de forma sábia, muito sábia. A lei visava o espelho de Cristo. Toda lei tem como visão a vinda de Cristo. Quando vamos à Bíblia, diz que todos os dias para Deus são do Senhor. Todos os dias foram feitos para o Senhor. Todos os dias. Naquele tempo, o povo seguia as orientações de Deus. Seguia um padrão da lei judaica. Os hebreus tinham isto como objeto de obediência. Não era algo que eles próprios decidiram e disseram que a partir de hoje vamos santificar o sábado. E se formos a olhar, antes da saída dos filhos de Israel, a terra prometida, vimos Deus usando as 10 pragas como a perfeição e o dízimo. Eu olho para o dia sétimo do descanso de Deus como o dízimo de tudo que o homem faz. Então Deus estava a dizer o seguinte: se eu descansei no sétimo dia, todos vocês devem descansar e usem esse dia como o dia de adoração. Por isso que ele santificou. Se olharmos também na Bíblia, vemos Deus dando ordens a Moisés que santificasse os primogênitos. Quer dizer que os primogênitos eram o dízimo da família. Cada família tinha que santificar o primogênito para ele, Deus. A peculiaridade de Deus. A separação de Deus naquilo que é dele. E temos o episódio seguinte. A celebração da Páscoa. Deus dá uma ordem clara que eles deviam ungir os umbrais das portas
Porque a partir daquele dia começariam a contar os anos da sua vida. Quer dizer, o sábado aqui separado na lei, Cristo veio e cumpriu com os seus discípulos. Mas começa a mudar de paradigma quando Cristo ressuscita no domingo e consagrou-se o domingo como dia de celebração. Na lei tinha que se cumprir toda aquela lei mosaica até o cumprimento da lei em Cristo. Mas depois da ressurreição de Cristo, os cristãos decidiram olhar o domingo como dia da celebração, não anulando o que a Bíblia diz. Os do sétimo dia continuam olhando para isso como o dia de descanso, o qual Deus descansou. Mas nós não estamos na lei, nós estamos então, na graça. Conservar o sábado, guardar o sábado, é a mesma coisa que guardar a lei. Exatamente. Quem guarda o sábado guarda a lei. E no contexto atual? No contexto atual, é aquilo que eu disse. Não há necessidade de guardar o sábado. Não há necessidade, por uma simples questão. Cristo vem para inaugurar a era da graça. Ou por outra, não é a inauguração do liberalismo, mas sim é a era da graça, aonde o poder da graça não está vedado à lei, ou não depende da lei para poder agir. Por isso que se olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus esteve no templo, houve uma necessidade dele curar um doente. Então os fariseus ficaram indignados e disseram: se tu és filho de Moisés, deverias guardar o sábado. E Jesus disse: acaso um doente não pode ser curado hoje por ser no sábado? O meu pai trabalha todos os dias, inclusive hoje, que é sábado. O próprio Jesus está a dizer que o pai dele, Deus, ainda está a trabalhar, mesmo dentro do sábado. A necessidade de conhecermos a Escritura não nos leva a termos que ficar vedados na lei. A graça nos dá um entendimento de uma nova era do cristianismo, que o domingo foi e é usado até hoje como celebração da morte e ressurreição de Jesus. Não há nenhum marco histórico na Bíblia tão real como a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em algum momento o pastor Flávio falou de domingo sendo um dia morto e exaltou o sábado. Não seria esse o momento ideal de nós celebrarmos sábado, tendo em conta que faz parte dos mandamentos que Deus estabeleceu? É sim. Apóstolo? Quando ele diz que o domingo é morto, eu gostaria que ele me trouxesse aqui onde foi buscar este termo morto. Para ele, o que é que significa domingo morto? Se me dissesse que sexta-feira santa é uma sexta-feira morta, eu posso até acreditar, porque é o dia em que Cristo morre. Mas no domingo foi o dia em que a humanidade celebrou o maior evento histórico, bíblico e mundial. Não há ninguém que morreu e ressuscitou. O único que teve esta ousadia de ser exaltado foi Cristo e ressuscitou no domingo. Então, o domingo não pode ser dito como domingo morto. O domingo, para mim, na minha visão, é um domingo dos vivos, porque exalta a vida de Cristo. E nós, os cristãos, celebramos sempre isto. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Pastor Flávio, é o momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo Edson. E em algum momento trouxe aqui uma explicação bíblica, aquilo que a Bíblia nos ensina em torno do domingo. Nós devemos guardar este dia, porque é o dia da ressurreição do Senhor e não o sábado. O sábado era um dia guardado na lei. E nós estamos na lei, estamos no tempo de graça. Oh meu Deus, comentários em torno disso? Bom, primeiro é que meu amigo apóstolo, né, Massinga, teria lido o verso
que está no Gênesis. Estamos a falar de Adão e Eva, meu. Ok. Adão e Eva não foram judeus. Não. Não é? Eu vou te explicar por Não, deixa eu falar. Ok. Adão e Eva não eram Judeus. judeus, Ok. não é? Não eram judeus. E é preciso entender uma coisa. Se Adão e Eva não tivessem pecado, então Jesus Cristo não teria morrido na cruz. Não é? Estamos a falar de 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra. Exatamente. Logo na que tinha primeira feito, semana. descansou. É Exatamente. Deus, que estamos a falar de Deus. Exato. Eu falei de Adão e Eva. Claro. Eu disse, Deus descansou de suas obras. De suas obras. E fez o quê? E ratificou. Santificou Exatamente. e abençoou. Suou o sábado. Exatamente. Quando vamos para o Novo Testamento, encontramos Jesus a citar esse texto. Ok. Lá no Marcos, não é? 2, 27 e 28. Onde ele diz, o homem, o sábado foi criado por causa do homem. Exatamente. E não o homem por causa do sábado. Ele está a falar de Gênesis. Logo que eu estou a dizer o seguinte. Estamos a falar de Adão e Eva quando voltamos ao Gênesis. Ok. Exatamente. Adão e Eva já estava lá. Já tinha sido criado. E quando Deus cria o sétimo... Não. O versículo 2 de Gênesis é Deus na sua criação. Pode me Era deixar falar? antes de criar... Pronto, eu só quero retificar. Não? E depois já de ver quando é que Adão e Eva aparecem. Meu irmão, de acordo com a semana da criação, Adão e Eva aparecem no 6º dia. Isso está claro. Ok. Se o apóstolo mostrar isso de uma outra forma, eu já seria herege, completamente herege. Porque a Bíblia não apresenta a criação do homem na 2ª semana ou na 3ª semana, mas apresenta a criação do homem logo na 1ª semana da história do universo. Não é? Antes mesmo do aparecimento do sábado. É por isso que Jesus chega e diz: o sábado foi criado por causa do homem. Se o homem foi criado depois do primeiro sábado, então é o homem que foi criado por causa do sábado. Ok. Não é? Seria palhaço Jesus afirmar que o sábado foi criado por causa do homem, se o sábado foi criado antes do homem. Não é? E Jesus continua no verso 28 a dizer o seguinte: tanto, para isso, o Filho do homem, Jesus, é o Senhor do sábado. É daí que eu paro com os 2 pés na terra, olhando para o céu e dizer o seguinte: o sábado é o dia do Senhor. Senhor quem? Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Não é? Agora, parece que o apóstolo Massinga, não é? É verdade que eu estava na Massinga na semana passada a pregar lá, né? E graças a Deus, 40 almas foram batizadas lá. Amém. E aceitaram o sábado como dia da adoração. E é por isso que o apóstolo Massinga também é convidado a aceitar o sábado. O sábado, exatamente. Agora, o que está a acontecer aqui? Quando nós vamos para o livro de Romanos, parece que o que está a atrapalhar o apóstolo Massinga, talvez e alguns dos seus seguidores, é que o livro de Romanos 10, 4 nos mostra que, a sua tradução nos mostra que o fim da lei é Cristo, não é? Mas, na verdade, esta tradução é tradução tendenciosa. Porque nós, quando vamos para o grego, não é? O grego, apóstolo, estamos a falar do grego, que é a língua original do Novo Testamento. Sim, sim. A palavra que vem ali não é fim. Porque o fim, a palavra que vem ali, que é traduzida como sendo fim, não é fim, mas deve ser traduzida como sendo objetivo. Não é? Objetivo, neste caso. O objetivo da lei é mostrar Cristo. Ou para o outro, se nós observamos a lei, veremos Cristo. Não é? Porque se nós queremos colocar a palavra fim, vamos entender isso de uma forma ambígua. E Paulo não queria dizer fim. Telos. Telos quer dizer objetivo. Exato. E quando nós colocamos fim, podemos perceber de 3, 4, 5 formas. Claro,
o fim como sendo o final, pode ser o objetivo. Mas também podemos colocar o fim como o término. Então, a palavra fim pode nos levar a uma percepção ambígua, não é? Então, nós precisamos compreender que Paulo estava dizendo que o objetivo da lei é realmente o Cristo, não é? Agora, é necessário também compreender que quando Deus coloca a lei, não é? Quando Deus vem e relembra a lei aos judeus ou ao povo de Israel, ele diz que a sua lei devia ser colocada ou devia ser observada para sempre. Devia ser uma lei perpétua. Por que devia ser uma lei perpétua? Não é? Porque a lei devia ser observada de gerações em gerações. E se nós voltarmos ao livro de Lucas 4:16, nós, apóstolo, não é? Massango e telespectador, vamos descobrir que Jesus cumpriu a lei, não é? Segundo o seu costume. Lucas 4, não é? 16. Segundo o seu costume, Jesus ia à sinagoga para pregar. Paulo também, segundo o seu costume, no livro de Atos, ia para a sinagoga. Se nós olharmos, Paulo, em todos os momentos que ele se encontrou com os judeus, com os gregos. Aliás, apóstolo, eu só quero lembrar uma coisa. Paulo, muito antes de escrever o livro de Romanos, ele era judeu romano. Sendo judeu, Paulo devia defender o quê? A lei. Não é? Devia defender a lei. E ele defende a lei estritamente. E não temos em nenhum momento, nenhuma parte da Bíblia, onde Paulo, não é? Nega o sábado. Não. Paulo não nega o sábado. Paulo, em todos os momentos, segundo o seu costume, encontrava-se com judeus, gregos e gentios para pregar a palavra de Deus. Aos sábados. Aos sábados. Nós temos vários textos que clamam isso. Não é? Que clamam isso. E nós não apanharemos nenhum texto que Paulo apresentou-se no primeiro dia da semana, não é? No primeiro dia da semana, para poder pregar aos gentios, não é? E outra coisa interessante é que falamos aqui da ressurreição. Eu não sei se o apóstolo prega sobre o batismo. Eu não sei se o apóstolo prega sobre o significado do batismo. Porque o batismo significa, de acordo com o livro de Romanos, Coríntios e outros, não é? O batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Então, se nós queremos celebrar, Massango, apóstolo, celebrar a ressurreição de Cristo, é no batismo, não é? É no batismo. E não no sábado. Porque nós não temos nenhuma cláusula. Claro que ele disse aqui, os do sétimo dia, os do sétimo dia dizem que o sábado é o dia que deve ser observado. Sim, é o dia que deve ser observado. Os cristãos colocaram isso com que base? Com que base? Porque o próprio Cristo, não é? Guardou o sábado, meu. Paulo, 60 anos depois de Cristo morreu, guardou o sábado. João, escuta. João, estamos a falar de João. Vamos lá ler João 20, verso 1. Diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro na madrugada. Escuta bem, João. Escreve o seu livro, não é? 20 anos depois de Cristo ressuscitar e ir para o céu. Mas ele continuava a chamar o domingo como o primeiro dia, não como dia de quê? Do Senhor. Então, nós não podemos, Massango, não é? Quer dizer, empurrar a Bíblia para que aceite o primeiro dia da semana. Isso é empurrar a Bíblia, meu. Né? Ela clamando sobre o sábado. Não. Domingo. Há uma coisa que nós devemos compreender, Massango. O que talvez o apóstolo não sabe, de uma forma histórica, os cristãos que mudaram este dia pela primeira vez, a primeira pessoa foi o senhor Domingos Constantino. No dia 7 de março. Não é? Só queria terminar aí. Sim, é esse ponto que nós vamos entrar agora. Yeah. Vamos passar para o apóstolo por causa do tempo. Vamos gerir o tempo. Passo agora para o apóstolo. Apóstolo Edson,
Massinga. Este momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo pastor Flávio. Falou de Cristo Jesus, falou do apóstolo Paulo, também falou de João, que guardaram o sábado. E também acabou tocando no imperador Constantino, que é o ponto que nós vamos entrar agora. Coloco esta citação também para o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, foi a 7 de março do ano 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Dia do Sol, devidamente oficial do Império nesta altura. Também o domingo é de facto o dia do Sol. Em algumas línguas latinas, como o português, a designação que perdurou para este dia foi o nome cristão do dia do Sol, o dia destinado ao descanso e ao cumprimento das obrigações religiosas. Nas línguas germânicas, substituiu a forma do Sunday, o dia do Sol. Comentários também em torno disso, homem de Deus. Bem, Massango, nós somos cristãos, não segundo a lei, mas segundo a graça. Este evangelho não nos pertencia. Este evangelho nos é dado porque os judeus não aceitaram, até hoje há alguns judeus que não aceitam que Jesus ressuscitou. Na lei judaica, eles estão à espera do Messias que iria ou irá destronar o Império Romano, ou iria destronar o Império Romano para lhes trazer saudação e salvação. Exato. Mas a forma como Cristo nasce colocou de forma repugnante ou deixou com que os judeus olhassem para Cristo nascido na manjedoura como se não fosse o Criador e nem fosse o Salvador. E até hoje, os hebreus guardam, os judeus guardam o sábado, na expectativa de vir aquele que lhes irá dar a vitória em glória. Não estão à espera do Messias que nós acreditamos hoje, que nasceu da manjedoura. Então, quando Cristo vem, está claro, ele diz, não vim abolir a lei, mas vim completá-la. Ele veio criar um equilíbrio. Primeiro, ele não veio por nós, veio para os dele. E os dele não o aceitaram. Então, abriu espaço para que os gentios fossem salvos por intermédio dele. Por isso que ele diz, Paulo diz que nós somos judeus não por nascimento, mas por eleição. Eleição da graça. E vemos aqui uma confusão quando Pedro e Paulo saem e visitam as igrejas, houve um contencioso de que não podiam se converter gentios sem passar pela circuncisão. Então Paulo diz, não, nós não podemos obrigar os gentios a viver os nossos costumes, ao menos que aceitem o Senhor Jesus e sejam batizados em nome dele. Vemos quando Paulo e Pedro voltam para Jerusalém, foi-lhes contado os costumes e as vivências que eles tinham lá com os gentios. Então, os que estavam em Jerusalém começaram a criar um barulho. E Paulo levanta-se e justifica-se. Nós não podemos obrigar os gentios a viver a lei judaica. Eles não são judeus. É isso que deve ser percebido. Nós não somos judeus de nascença. Somos gerados em Cristo por graça. Mas o que devemos guardar e conhecer é que Cristo veio para os judeus. Isso devemos saber. Por isso que a Bíblia diz que não há salvação sem os judeus. Esses são os principais. Nós somos retalhistas. Este evangelho que nós estamos a pregar não nos é lícito pregar, porque nós somos judeus.
de nascença. O objetivo principal de Deus. Por isso, quando olhamos para a viúva que foi ter com Jesus para pedir ser curada, ele disse: não darei as pérolas aos porcos. Porque olhou para nós como fôssemos porcos. Ele veio para os dele. É isso que a igreja tem que entender. Nós fomos enxertados na videira por Cristo. E a questão do Constantino, temos que perceber que era um imperador romano. Havia cá uma confusão de celebrações. Há uns que celebravam no sábado, há uns que celebravam no domingo. Então, segundo o consenso que ele, como imperador, encontrou, era uniformizar o domingo, olhando para a ressurreição de Cristo como padrão. É isso que deve ser entendido. Universalmente. Não estou a dizer que o sábado, segundo a Bíblia, não deve ser observado. Os judeus têm essa prerrogativa. É isso que tem que ser esclarecido. Os judeus, eles guardam até hoje. Os judeus ortodoxos guardam até hoje a lei. De forma clara. Mas quando Constantino reformula isto, de forma a organizar, porque havia uma confusão enorme. Os que guardavam a lei diziam: não, nós não vamos aceitar que vocês violem a lei de Moisés. E os outros: não, nós estamos a celebrar a Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos. Então a Igreja Católica veio e organizou isso. E as igrejas protestantes também seguiram este padrão como forma de celebração. Mas a Bíblia nos diz que todos os dias são dias do Senhor. Nem um sábado, nem um domingo. Para Deus, todos os dias são dele. Segunda-feira, agora mesmo que eu estou a falar. Se nós quisermos adorar a Deus, não vamos esperar do sábado. Como ele é santificado, devemos esperar do sábado para glorificarmos a Deus. Todos os dias pertencem a Deus e é a Deus que devemos adorar. Não há nenhuma relevância. Ainda que Deus tenha santificado o sábado naquele tempo. E usou esse tempo para conduzir os filhos de Israel dentro da lei. Para que não pudessem viver o que eles viviam no Egito. Porque no Egito, eles tinham limitações de adoração. Por isso que quando Deus envia Moisés e Arão, ele diz: vão ter com Faraó e digam que o Deus dos céus liberta o seu povo para que vá ao deserto para o adorar. Eu pergunto, no deserto há adoração possível? Não. A questão da adoração é o vazio do homem. O homem estava vazio, estava carente da adoração. E Deus separou este povo para o adorar. Então, o sábado e o domingo não é relevante para o cristão. Homem Deus, nós não devemos guardar a lei e a graça? Eu referenciei isto. A lei e a graça vieram de uma única pessoa. E um veio completar a lei. Ele fez a ponte, porque nós estávamos separados e não tínhamos direitos nenhum. Sobre esta graça, nos veio a nós. E Cristo viu que de todos esses que eu estou aqui morrendo por eles, nenhum deles está interessado em mim. Estendeu, por isso que levantou o apóstolo Paulo, o pai dos gentios, para cortar algumas coisas que os romanos introduziam como forma de viver o cristianismo. Eles diziam que estas coisas nos são por direito e não podem ser violadas. Não podemos permitir que os impuros vivam como nós. E Paulo disse alto lá: Cristo não morreu de balde. Cristo não morreu de balde. O que quer dizer? Que Cristo não morreu somente para os judeus. Cristo morreu para todos aqueles que nele crescem. É isto que tem que estar em concordância. Crer nele e não no sábado. Há tantos judeus que guardam o sábado. Os 7 dias guardam o sábado, mas não creem na ressurreição. Não acreditam na ressurreição? Não. 7º dia. Temos aqui o... Tem uma questão muito clara. Os mormons têm o seu livro. Isso é um livro deles. Os mormons não estão muito linkados à Bíblia. A Bíblia é uma parte que os mormons têm, não toda ela. Tem mais o livro de Joseph Smith e mais alguma coisa. Mas a Bíblia ela é a essência. Às vezes há muita controvérsia entre a Bíblia
e os livros dos mormons. Obrigado, apóstolo. Agora me estão a fazer perceber que o amado é do 7º dia. Não, vai responder o Se pastor. for assim, eu posso concordar com tudo que ele disse. Se ele disser que é do 7º dia, eu retiro tudo que eu disse. Porque não estaria a falar com a pessoa certa. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Pastor Flávio, eu sei que o pastor é do 7º dia. Retifique. Vergonha disso. Sim, né? sim. Pode corrigir se eu estiver errado. Não tenho vergonha disso. Não. Eu sou da igreja adventista do 7º dia. Do 7º dia. Sim, não sou do 7º dia. Sou da igreja adventista do 7º dia. Em algum momento o apóstolo afirmou que todos os dias são do Senhor. Hoje que é sexta-feira, é dia do Senhor. Nós podemos adorar a Ele Deus. pode apresentar um texto. Sim, existe uma evidência bíblica. Oh, meu Deus, existe uma evidência bíblica. Que contextualiza a questão de abandonar o sábado, porque todos os dias. Então pronto. O abandono. Deixa-me Espera. responder. Você fez uma questão. Permita que eu responda. Não se cansa de falar. Permita que eu responda a sua questão. Não, mas de uma forma rápida para passarmos para o pastor. Todos os dias é quando Jesus estava perante o homem que estava enfermo, no sábado. Então os fariseus disseram não é permitido que um doente seja curado por ser sábado. Aí o apóstolo. Deixa-me terminar. Não. Aí o apóstolo respondeu exatamente o que eu queria dizer. Não, deixa-me terminar. É aí onde Jesus diz: todos os dias são santificados a Deus. Todos os dias. E caiu por terra a pretensão dos judeus. Obrigado, apóstolo. Pastor, é momento de dar continuidade com a sua explicação em torno dos pontos levantados pelo o apóstolo. Yes. Eu gostaria de ir ao ponto, não é? Dizia que não tenho vergonha de defender o sábado. É o que a Bíblia fala, não é? Se eu fosse apóstolo Massinga, teria vergonha de apresentar aquilo que a Bíblia não fala, não é? O que a Bíblia não fala? É tentar dizer que o sábado não é graça. Num mundo turbulento, apóstolo, um mundo de muito trabalho, um mundo de cansaço, quando Deus apresenta diante da humanidade uma forma de descanso, apóstolo, não é graça. Não. É uma pergunta reflexiva. Não estou. Eu digo assim. Espera. Eu digo assim. Vai dar tempo. Na lei apóstolo, laboral, o cidadão tem o direito de trabalhar quantos dias? 6 dias. Na lei laboral. Vamos voltar. Continua, Ok. pastor Flávio. Já passando. Na lei laboral. Só que o que ele esquece é que a Bíblia também apresenta 6 dias, meu. Não é? E é por isso que os estados adotaram 6 dias de trabalho. Vamos lá contar os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São quantos dias? Estás a dizer que a semana começa na segunda-feira? Não, começa no domingo. Então, por que começas contando a segunda? Sabes? Não, deixa eu terminar. Eu já percebi. Deixa eu terminar. Amigo, deixa eu responder minhas... Se eu estivesse Meu com amigo, um cristão, Meu amigo, pega aqui. não Vamos- do 7º dia, É? eu posso crer que não estaria. Eu já estava a começar a duvidar. Será que é cristão? Não. Não é Eu cristão. já tinha essa Não é dúvida. cristão. É do 7º dia. Igreja Adventista Não é- do 7º E não é dia. cristão. São doutrinas. São doutrinados. Não é muito cristão. Não é doutrinados. seguidor de Cristo. Tem suas lacunas. Não. Ele está a falhar, não é? Talvez ele não saiba exatamente. Tá bom. Ele pode pensar que a igreja adventista é uma seita. Mas, Mas é uma seita. Amigo, estou a falar. Qual é o teu problema? Tá bem. Respeite, né? Tá bem. Exatamente. A igreja adventista não é seita. Homens estudiosos, não é? Homens estudiosos, magnatas, gurus, entendedores. E eu posso dizer que estão um pouco acima, talvez, do apóstolo. Reconhecem que a igreja adventista não é uma seita. Não sei se percebe, não é? Agora, o que deve se compreender
não é, para ajudar o próprio apóstolo, né, e outros, é que a questão de domingo, a primeira vez, ele falou bem, que no Império do Domingos Constantino, não é, haviam dois povos, pagãos e cristãos. Portanto, cristãos adoravam no 7º dia da semana e pagãos adoravam no primeiro dia da semana. Que este primeiro dia da semana tinha sido colocado pelo imperador Aureliano no ano 245, não é? No ano 245, como dia venerável do sol. E este dia os pagãos adoravam lá, não é? Então, escute bem, eu vou ler aqui uma citação, pode ir a qualquer biblioteca católica, até aqui nas Paulinas, vai achar esse livro. O seguinte, ele baixa o seguinte édito, o Domingos Constantino, diz o seguinte: no venerável dia do sol, que os residentes das cidades, magistrados e povo em geral descansem e que as lojas permaneçam fechadas. Veja bem, isso está no livro da História da Igreja Cristã, edição de 1902, não é? Volume 3, página 380. Ele pode ir ler isso. Eu próprio, domingo, estava a dizer, o primeiro dia da semana é venerável dia do sol. Atenção, muito depois de Cristo morrer. Veja, e imperador Constantino chamava do venerável dia do sol. Não é? Agora, vamos caminhando um pouco. E ele diz nas cidades. Entenda uma coisa, aqui a palhaçada que está acontecendo aqui, para confundir os filhos de Deus. Só diz nas cidades. E ele volta a dizer o seguinte: no campo, entretanto, aqueles que trabalham com a agricultura não terão liberdade para continuar seus trabalhos, sem estarem com isso fora da lei. Então, eles estariam fora da lei. Ele queria pessoas que estavam onde? Nas cidades. Aqueles que tinham mais dinheiro, para que descansassem no dia que ele achasse, para que o seu império pudesse ter o quê? Muito dinheiro. Porque o imperador Constantino converteu-se parcialmente para o cristianismo. Não se entende? É por isso que ele descobriu que o império não tem dinheiro. Então ele queria puxar os pagãos. E não podia puxar os pagãos para onde? Para o 7º dia da semana, onde os cristãos adoravam. Ele puxa os cristãos para onde? Para o primeiro dia da semana. Para que o seu império pudesse ter o quê? L'argent. Entende? Agora, você vai entender o que acontece aqui a posterior. No Conselho da Laodiceia, no ano 325, né? Lemos isso no livro A História Eclesiástica. No Conselho da Laodiceia, Massango, meu amigo, apóstolo, vai ler, vai encontrar o seguinte: o Silvestre, bispo de Roma, mudou o Silvestre, não é Deus, nem é Jesus, nem por questão da ressurreição. Escute bem. O Silvestre, bispo de Roma, mudou o título do venerável dia do sol para onde? Para ser chamado o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Ele é que mudou. Porque apanhava muitas críticas. Talvez o apóstolo não sabe disso, mas pode ler a história. Mas porque apanhava muitas críticas. Como é que vocês mudam o dia da adoração para isso? Então, ok. Para fechar o bico desses que estão a provocar barulho, vamos chamar este dia como o dia do Senhor, para não ser chamado o dia do sol. Portanto, esta foi a autoridade humana. E quando você lê Massango, deixa aqui, eu nem queria ir muito para isso, mas porque Massango provocou um pouco. Eu vou falar isso, né? De uma forma boa e categórica, e não só, para clarificar este assunto, sem medo, não é? Escute bem. Estruturas apostólicas. Os cristãos não foram os únicos que se tornaram descuidados e gradualmente fizeram concessões à sua fé. Por um tempo, a igreja apostólica permaneceu firme e pura, mas quando vieram a segunda e a terceira gerações de cristãos, percebemos a evidência de transigência e apostasia. Portanto, falando de cristãos, está a dizer que os adventistas são cristãos. O que está-se a dizer aqui nas escrituras apostólicas é que os cristãos entraram na transigência e na apostasia. Não é? Ao lermos um livro escrito por um líder católico,
nos mostra que é vão querer discutir pela Bíblia a questão da mudança do sábado para o domingo. Não é? E a própria Igreja Católica afirma categoricamente que foi no Concílio de Trento. Foi no Concílio de Trento, onde a Igreja Católica mudou o dia da adoração de uma forma categórica. Não por uma ideia escriturística, mas porque eles queriam colocar a tradição por cima das escrituras. Apóstolo, eu sei que o senhor é pregador da mensagem de Deus, quer dizer, Massango. E o senhor em nenhum momento quereria colocar as tradições por cima de quê? Da Bíblia. É um gafe terrível, apóstolo, né? E todos que não estamos a escutar a palavra de Deus. John, aqui nós vamos correr para longe, querendo fazer aquilo, mas o que eu sei é que isto ferve no coração do apóstolo. Só que apóstolo, não é? Apóstolo, em algum momento pode ter medo de aceitar isto. Ele pode dizer até que... O apóstolo sabe. Sim, ele está com apóstolo medo em sabe. algum momento de dizer que ele tem dito, estou com uma pessoa errada, mas ele sabe que está com uma pessoa certa. Sabe que Sim. o dia do Senhor é sábado. Está claro E não isso? domingo. Sim. E em nenhum momento, nenhum apóstolo defendeu isso. Agora, eu fico muito admirado quando os apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que andaram com Jesus Cristo, que aprenderam de Jesus Cristo durante 3 anos e meio, não apresentaram nem justificaram o domingo como dia venerável do Senhor. Eu Falou fico... bem. Não apresentaram e nem justificaram. Escute, Por que só não terminar, fizeram? mano. Apóstolo, podemos deixar o pastor terminar? Eu fico muito admirado quando o apóstolo Massinga, não é? Contraria-se com os apóstolos de Jesus, meu. Parece uma confusão aqui. Os apóstolos de Jesus não justificaram domingo. E eles ensinaram não defenderam domingo. Sim. Só Não sábado. justificaram e nem justificaram o sábado. Não defenderam o sábado, nem justificaram o domingo. Mas claro que eles adoravam claramente no sábado. E Sabes alguma coisa. Deus não fará nenhuma coisa sem o quê? Falar para os seus profetas. E por que é que durante muitos anos, Massango, e você que me escuta, por que durante muitos anos os apóstolos de Jesus pelo menos não profetizaram que teríamos que celebrar a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana? Não é? Como é que eles não fizeram isso? E de repente aparece aqui. E agora, aparece depois que a Igreja Católica Romana, depois que esses imperadores malvados que até mataram cristãos. Por que a ideia de adoração no primeiro dia da semana aparece com esses malvados? Não se entende? E por medo de falar a verdade, os apóstolos de hoje, os profetas de hoje, por medo de apresentar a verdade, não é? E por medo de serem criticados pelo povo. Então, os apóstolos têm medo de falar a verdade, que o dia do Senhor é sábado. Sim. O apóstolo Edson Massinga tem medo. É medo. Mas sabe. Sabe? Isso está claro na Bíblia dele. E na Bíblia dos seus seguidores. Está escrito sábado. E ele não fala, não apresenta o que está lá. Deixa eu terminar com um verso aqui. E depois pode me cortar, se quiser, Sr. Massango. Eu vou ler aqui um texto. Não é? Eu vou ler aqui um texto. No livro de Êxodo. Eu vou ler um texto no livro de Êxodo. Está assim. Está assim. Não te ajuntarás à maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça de Deus para acompanhar a maioria. Meu amigo apóstolo Massinga, cuidado a acompanhar a maioria e perder o céu. Ou por outra, gastar noites de vigília, gastar púlpitos de pregação, gastar momentos de discussão, por causa de querer agradar os seus seguidores. Fale para eles, para que sigam a lei de Deus, a lei moral. Porque o Senhor na sua igreja não adora vários deuses. Não é verdade? O Senhor na sua igreja não fala o nome de Deus em vão. Não é verdade? O Senhor na sua igreja ensina a não adorar imagens. Não é verdade? E o sábado também está lá, naquela lei. E ensina a não matar. Não é verdade? Ensina. Não é isso? Ensina a não adulterar, não é verdade?
É bíblico. Então, por que o sábado não é bíblico, meu? Escuta uma coisa. Por que esta lei que foi dada aos judeus, apóstolo, foi dada aos judeus, somente o sábado é retirado? Esta lei de não matar, esta lei de não adorar outros deuses, esta lei de não falar, de não tomar o nome de Deus em vão, foi dada aos judeus. Não é? Por que ela continua em vigor para nós hoje? E só o sábado não pode continuar em vigor? Escuta uma coisa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos João a dizer o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória. E adorai aquele que fez o quê? A terra, o mar e as fontes de quê? Das águas. Não prega assim, sim, senhor? Não prega assim? É bíblico. Agora, vamos para o sábado. O sábado é que mostra que Deus é que fez os seus dias. Agora posso responder. Obrigado, pastor. Muito obrigado, meu. Pastor Flávio. Então, passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, é o momento de responder todos os pontos levantados pelo pastor Flávio. Será que o apóstolo tem medo de ensinar a verdade, de falar para todos que o dia do Senhor é sábado e não domingo, e tendo em conta que mesmo os seguidores, me refiro aos apóstolos, não chegaram de guardar o dia de domingo, mas sim guardaram o dia do sábado? Não seria este momento, oh meu Deus, de ensinar a verdade a todos que acreditam em Cristo Jesus? Pronto. Fiquei muito tempo a pensar que estava a falar com um cristão. Agora estou a ver que estou a falar com um adventista mesmo, do sétimo dia. Primeiro, é importante saber que os adventistas são cristãos. E nós somos cristãos. E nós nos chamamos de nome de Cristo. Posso falar? Acreditamos na morte, ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Não é? Cristo é o nosso guia. E ele guardou os mandamentos. Aliás, ele disse que Cristo não veio para mudar a lei. Porque até que os céus e a terra passem, nenhum ponto da lei vai ser riscado. Então nós estamos a seguir o que Cristo disse. Por isso, meu irmão, saiba que os adventistas do sétimo dia são cristãos. Muito obrigado. Ok. Eu gostaria que quando eu começar a falar não voltasse a interromper. Por ética. Eu deixei, falou, ouvi. Há coisas que eu podia ter respondido estava a pagar pela mesma moeda. Não. Aí já está a ser mundano. Não, é brincadeira. É uma questão objetiva. Mas, número um, ele invocou a Igreja Católica. A Igreja Católica não representa Cristo. Ele não sabe. Portanto, é mãe das meretrizes? Não. A Igreja Católica usurpou do domínio cristão e do poder de Cristo para estabelecer o seu reino. Então, tens que saber isso na história. A Igreja Católica viu-se obrigada a admitir o cristianismo de forma a somar no mundo espiritual e no mundo físico. Então, a Igreja Católica, para mim, não existe no contexto cristão. Estamos a falar de Cristo, estamos a falar de Cristo no centro de todas as atenções. A Igreja Católica foi aquela que perseguiu. Falar da Igreja Católica fala do Império Romano. O Império Romano transformou-se numa instituição religiosa. Ela nunca foi uma instituição religiosa. Agora, estou a falar de cristãos que creem em Jesus, na ressurreição e na morte. Crê que Cristo é o Senhor de todos os dias. Estes sou eu. Você não teria coragem de dizer certas coisas que eu digo aqui. Precisa ser cristão, que teme a Deus e tem a segurança do Deus onipotente, do Deus onipresente, do Deus onisciente. É óbvio que vocês vão guardar o sábado. Está centrado na doutrina da igreja adventista. Meu Deus, e qual é a verdadeira igreja cristã? Será que é do apóstolo Edson Massinga? A igreja verdadeira é aquela que observa e vive os mandamentos de Deus. Acabou, meu. Um minuto, deixa-me falar, por favor. Agora, existem questões doutrinárias. Amado Mação, existem questões doutrinárias. Eles pegaram doutrinas judaicas e adotaram como modelos de vida.
como tal, existem moçambicanos que se convertem ao judaísmo e colocam aquele Torá. É um símbolo judaico, mas não quer dizer que ele é judeu. Existem pastores aqui que mudaram essa doutrina. Hoje em dia, fazem cultos no sábado e criaram assuntos aqui. Escândalo. E membros de crentes que desde muitos anos sabem que domingo faz parte do dia da adoração, disseram que não. Você não pode nos trazer essas doutrinas. São doutrinas de suruma essas, que foram introduzidas dentro de uma igreja e criou escândalo. Quais são essas doutrinas de Surumo? Pronto, não vou falar exatamente do que ele disse. A igreja adventista defende um princípio doutrinário, usando a Bíblia. Mas, Sango, nem todos que usam a Bíblia e usam doutrinas bíblicas são de Deus. Os mórmons, os adventistas e tantas outras seitas que existem hoje, que privam o homem de conhecer a Deus. Eles privam o homem de conhecer a Deus. Quando diz que domingo X não se pode adorar a Deus no domingo, é pecado. Para eles o domingo é pecado. Pegar a Bíblia e ir adorar a Deus. Então todos nós, o mundo inteiro está em pecado, porque estamos a ir adorar a Deus no domingo e não no sábado. Todos os dias são dias do Senhor. É isso que ele tem que perceber. Agora, o que me faz crer tudo isto, o que ele defende está claro. Agora estou esclarecido. Por que luta em defender o sábado? Está aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã restauracionista. Cristo já restaurou-nos. Já não precisamos de um novo restaurador. O Espírito Santo é suficiente para restaurar o nome. Protestante, trinitária, sabista, está aí. Aquilo que nós falamos em hebraico, sabat. Está aqui. A base doutrinária desta igreja está aqui. Eles adoram o sábado, porque os judeus adoram o sábado. Mas aqui temos que mostrar, deixa eu ler certo. O sétimo dia da semana judaica que está sábado, por sua fase, é influenciado proveniente do judaísmo, em sua doutrina, na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Veja, estão à espera. Estão à espera de Cristo. Ainda não viram que Jesus já voltou. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Pastor, de uma forma bem resumida, colocando as últimas considerações, sábado ou domingo, qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia? De uma forma bem resumida. Meu irmão, é importante que eu diga o seguinte. No livro de Salmo 119, 136, a Bíblia diz o seguinte: meus olhos vertem torrentes de lágrimas por se não guardar a sua lei. E ainda o salmista diz no Salmos 89 que o próprio Deus diz: não violarei a minha lei. Não é? E nós sabemos que na nova terra e nos novos céus, a Bíblia é clara no livro de Isaías, que a adoração será no dia de sábado. Então Deus é um desorganizado. Não entendi. Que a adoração seria no dia Do sábado. do sábado? Ainda não chegou? No céu? Nos novos céus e na nova terra. É. Acho que está claro. Abre Isaías. Que a adoração será no sábado. Está claro. Ok. Tá bom, é Está devia. claro. Se o senhor ainda Continua. não chegou lá, pronto, a culpa não é minha. E o que está acontecendo aqui é que Deus não é um desorganizado. Eu já tinha falado aqui. Parece que ele está a bater na tecla de judeus. O que eu estou a dizer é que muito antes dos judeus, o sábado já tinha sido instituído por Deus. Não é? Muito antes dos judeus. Então os judeus apareceram enquanto o sábado já estava lá. Não é? Adão e Eva eram... Como lei judaica. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Como lei judaica. Não nos venha trazer leis judaicas aqui.
Nós somos salvos e vivificados em Cristo Jesus. Por isso, já ia me esquecendo, por isso que os apóstolos nem defenderam o sábado, nem reprimiram o domingo. Porque para eles, sabes por que a igreja romana teve problemas com os discípulos? Porque eles adoravam a Deus todos os dias, mano. E arrastavam multidões. Esse foi o grande problema. Obrigado, apóstolo. Pastor, para terminar, nós seremos salvos guardando sábado ou domingo? A salvação é pela graça. Mas a graça está com a lei. Não há fé. Não há fé sem obras. E quais são as obras? Ele estava a falar dos mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Eu só vou contar uma história e termino. Aristóteles, o filósofo biólogo, o filósofo grego, disse o seguinte: a aranha tinha 6 patas e por 2000 anos grandes homens inteligentes, sábios, aprenderam, doutoraram na ideia de quem? De Aristóteles. Mas quando apareceu o Lamarck, o biólogo naturalista, ousou encontrar as patas da aranha, apanhou 8 patas. E não quer dizer que se Aristóteles defendeu isso, é uma verdade. Entende, né? O que nós queremos dizer é o seguinte: nem tudo aquilo que a multidão faz é o que Deus quer. Não sei se entende. Mas o que a Bíblia diz, ele pode tentar espezinhar os que guardam o sábado da lei de Deus. Mas daqui a nada Jesus Cristo volta. Ele não sabe que Jesus Cristo volta. Eu entendi isso. Ele voltará pela segunda vez. A Bíblia clama isso. Mais de 1500 vezes. 30 segundos. No Novo Testamento. 30 segundos. E Jesus voltará. E daqui a nada Jesus vai voltar, colocará do lado a sua lei para poder julgar. Porque a lei é a norma do juízo. Então nós não vamos aí matar pessoas porque estamos na graça. Não é? Um dia eu estive aqui e eu pedi um outro apóstolo para trazer a mulher dele, para eu dormir com ele, porque a lei já não existe, tinha sido dada aos judeus. E ele negou. E mesmo o apóstolo pode não me trazer a mulher dele para eu ficar com ele uma semana. Porque ele sabe que na lei é pecado. E essa lei foi dada aos judeus. E a lei de Deus é imutável, não se muda. Então ele vai justificar, tentar aqui ficar até com olhos vermelhos, tentando dizer que o sábado, ou o domingo, ou qualquer dia pode se adorar. Mas o sábado é bíblico. Não se entende? E o domingo? O domingo não é bíblico, em termos de adoração. Não é bíblico. Obrigado, pastor Flávio. Apóstolo Edson Massinga, de uma forma bem resumida, em 30 segundos, últimas Romanos considerações. 8, 14, 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vou terminar com Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Escuta isso. Para remir os que estavam debaixo da lei. Entendeu, meu irmão? Para terminar? Porque sois filhos de Deus. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Olha, Massango, eu termino assim. Deus é Deus do sábado e do domingo, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A adoração está liberada para todos os dias. Agora, se os adventistas acham que sábado é para descansar. Diga, se a Bíblia acha que sábado. Tá bom. Se acham eles que só o sábado, domingo não se vai à igreja, todo mundo está em pecado. Estamos a pecar nós. O mundo todo que santificou o sábado, quer dizer, tem um domingo como dia de culto. Estamos a pecar. Então devemos nos redimir deste pecado mundial. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Obrigado, pastor Flávio. Acredito que teremos a segunda parte do nosso debate. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado o próprio Dimoso, obrigado Edu, obrigado Lois, obrigado Tomás Ferreira, a todos que deixaram mensagem na nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam o programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.